Europa sofre um duro golpe diante de uma intensa crise energética. Enquanto isso, a própria França resolve adotar medidas extremas para suprir a falta de combustível no país. Já a Rússia anunciou que vai trabalhar na fabricação de novos drones junto ao Irã. E presidente do Comitê Militar da OTAN faz revelação preocupante. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora. Bom, vamos começar aqui falando de um assunto que para alguns é novidade, para outros nem tanto, mas não deixa de ser algo extremamente preocupante e ao mesmo tempo um ponto crucial diante de todo esse conflito. Inclusive eu já tinha avisado sobre isso aqui no canal. E agora a gente tem a informação concreta. Sim, o Irã estava e ainda está fornecendo seus famosos drones para a Rússia. Por mais que eles tenham negado durante todo esse tempo, uma hora a verdade vem à tona, né? Aliás, a partir de agora, a Rússia e o Irã fecharam um acordo para a fabricação desses equipamentos em conjunto. Ou seja, tudo indica que vão vir muitos e muitos drones aí pela frente. E com certeza, isso é um ponto chave dentro de todo esse conflito. Segundo as informações de um país não revelado que está monitorando de perto as atividades militares do Irã, eles já começaram a transferir projetos e componentes de drones para a Rússia. Isso ocorreu logo após um acordo ser fechado entre ambas nações no início desse mês. Ao que tudo indica, a produção desses dispositivos deve começar muito em breve e já poderão ser utilizados dentro do campo de batalha a partir do início do ano que vem. Tudo isso se deve ao fato de que supostamente o Irã estaria preocupado com o fornecimento direto de equipamentos para a Rússia. E uma forma deles meio que amenizarem isso seria fabricando esses mesmos equipamentos dentro da própria Rússia. Com certeza isso é um sinal de alerta máximo, já que foi justamente por causa desses drones que a Rússia conseguiu uma vantagem muito grande dentro de todo esse problema aí. Para quem ainda não sabe, a Rússia começou a utilizar drones para realizar ataques à distância em pontos específicos dentro da Ucrânia. Tanto é que até o momento aproximadamente 50% da matriz energética de todo o país está literalmente comprometida. E grande parte disso se deve ao fato do uso desses drones. Com certeza, se a Rússia não tivesse esse tipo de equipamento, a situação lá não estaria tão complicada assim. E agora a gente entra em um assunto bem delicado, porém é uma coisa que simplesmente tomou as manchetes dos jornais nessas últimas horas. Começou a circular um vídeo na internet onde aparecem aproximadamente 10 soldados russos se rendendo ao exército ucraniano. Até aí beleza, não tinha acontecido nada de anormal. Porém, logo após isso, esses mesmos soldados são encontrados mortos e com sinais de execução. Ou seja, ao que tudo indica, mesmo depois deles terem se rendido, alguém ainda foi lá e executou eles. Isso vai totalmente contra as leis universais de conflito. Se você pensa que tudo isso é bagunça e que o pessoal pode fazer o que quiser lá, você está muito enganado. Até para isso existem leis, ou melhor, coisas que você não pode fazer e que são consideradas como uma espécie de crime internacional. Até o momento não se sabe exatamente o que aconteceu, já que as filmagens mostram apenas os russos se rendendo. E logo após isso não se tem mais nenhum registro das atitudes tomadas a partir dali. Não dá para saber se houve algum tipo de conflito entre eles, ou se fizeram aquilo com os soldados de propósito mesmo. Tanto é que um porta-voz do Vladimir Putin informou que eles vão investigar a fundo o caso. E disse que cobrará a punição dos responsáveis junto às autoridades internacionais. Como eu falei pra você, só porque eles estão em um conflito lá, não significa que tudo seja uma bagunça. Existem regras a serem seguidas. E quase que ao mesmo tempo, um outro fato que também vai contra essas regras ganhou um grande destaque. Porém, nessa ocasião, a situação foi oposta. Ao invés dos soldados russos serem o alvo, dessa vez
vez foram os soldados ucranianos. Segundo eles, foram descobertos em Kherson 4 locais utilizados pelos russos para tortura, o que também se enquadra dentro da lista de crimes universais, digamos assim. O que a gente precisa ter em mente é que não existe nenhum santo dentro desse conflito. Com certeza deve existir sim locais destinados somente para essas práticas. E o que eles realmente fazem lá são coisas que ainda nem passaram pela mente de muitas pessoas por aí. Lembrando que Kherson esteve por muito tempo sob domínio da Rússia, porém recentemente eles resolveram retirar as suas tropas de lá. Inclusive eu já cheguei a comentar o motivo disso em outros vídeos aqui do canal. Mas o fato é que agora os ucranianos finalmente estão aos poucos adentrando a cidade e descobrindo vários locais que os russos tinham separado somente para cometer tais atos. Agora imagina só o tanto de coisa que deve acontecer dentro desses conflitos que a gente nem sequer fica sabendo. Agora vamos falar aqui sobre mais um duro golpe que a Europa recebeu, ou melhor, que ela ainda vai receber a partir do dia 5 de dezembro. Aliás, antes de eu te falar exatamente o que é isso e o que essa medida vai afetar, eu já queria deixar bem claro que essa decisão foi tomada por parte da Europa. Eu sei que parece ser um pouco estranho, mas sim, eles tomaram uma decisão que muito provavelmente no final vai acabar prejudicando eles mesmos. E para surpresa de muitos, essa decisão faz parte de mais um pacote de sanções contra a Rússia. Só que dessa vez o que vai ser sancionado é o petróleo. Em junho desse ano, o Conselho da União Europeia adotou um 6º pacote de sanções que, entre muitas outras coisas, proíbe a compra e a importação ou transferência de petróleo bruto da Rússia para a Europa. Além disso, certos produtos petrolíferos também serão sancionados. Para você ter uma ideia, as restrições para o petróleo bruto serão aplicadas a partir do dia 5 de dezembro de 2022. Já para os produtos petrolíferos refinados, as novas sanções só entrarão em vigor a partir do dia 5 de fevereiro de 2023. Ou seja, eles estão cortando tudo isso aos poucos. Vai começar pelo petróleo bruto, depois pelos seus derivados e assim vai. Bom, eu acho que eu nem preciso falar aqui qual lado vai ser o mais prejudicado no final dessa história, né? No geral, ambos os lados vão sair no prejuízo, porém tem um aí que vai perder muito mais. É só a gente fazer uma breve análise da atual situação da Europa que você vai perceber isso de uma forma muito clara. No momento, eles estão simplesmente passando por uma crise energética terrível. É claro que alguns locais da Europa estão sentindo mais, outros menos, mas no geral todos estão sendo afetados. Sendo assim, eu acredito que não seria uma atitude muito prudente resolver simplesmente parar de importar petróleo da Rússia no momento, a não ser que eles já tenham uma carta na manga lá, que no caso seria um fornecedor substituto que se encontra fora desse conflito. Aí tudo bem, né? Para você ter uma ideia, a França já está permitindo reabastecer os carros com óleo de fritura usado. Essa proposta já havia sido feita por deputados no Senado francês, porém ela tinha sido rejeitada. Mas agora, ao que tudo indica, eles aprovaram o uso de óleo vegetal como combustível. Inclusive, muitos afirmam que isso seria algo fatal para a maioria dos modelos de veículos. Resta a gente saber quem vai ter a coragem de fazer isso, né? O fato é que a partir do dia 5 de dezembro, a Europa não vai mais importar petróleo da Rússia. Ou seja, falta poucos dias aí para eles perderem mais uma fonte de energia. E já aproveitando que estamos falando da Europa, vamos falar também da OTAN, ou melhor, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo a Reuters, um almirante holandês, presidente do Comitê Militar da OTAN,
informou que eles não estão preparados para responder à ameaça da Rússia em qualquer lugar das fronteiras dos países do bloco. Abre aspas. Em muitas nações, não apenas no flanco oriental, existem falhas na infraestrutura. Segundo os especialistas, de uns tempos para cá as coisas mudaram drasticamente e hoje o território da Aliança Atlântica aumentou muito. Isso significa que existem fronteiras muito mais longas para proteger, uma distância muito maior para os reforços militares cobrirem e uma gama de ataques potenciais. Inclusive, um ex-comandante do exército americano disse o seguinte, abre aspas, não temos capacidade suficiente de transporte ou infraestrutura que permita o rápido movimento das forças da OTAN pela Europa. Bom, eu diria que isso não é o tipo de coisa que os europeus gostariam de ouvir, mas vale lembrar aqui que sempre precisamos torcer para que esse conflito chegue ao fim da forma menos prejudicial e o mais rápido possível. E se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo muito especial aqui no canal falando sobre o possível cenário mundial para o ano de 2023. Para você conferir tudo isso e muito mais, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.